O ser humano, basicamente, ele conhece Jesus de duas formas. Então, foi nesse momento de dor, de angústia, que daí eu tomei essa decisão, fui respondido pelo Senhor Jesus, e a partir dali comecei a contar para as pessoas. Amado, a busca pela felicidade não está fora de você, mas dentro do seu coração, onde eu resido. Não permita que as adversidades obscureçam a alegria que eu desejo compartilhar contigo. O ser humano, basicamente, ele conhece Jesus de duas formas. Ou de uma fé inteligente, onde ele, de maneira inteligente, sábia, ponderada, coloca as coisas no quadro e diz, não faz sentido não crer. É muito mais louco não acreditar, então eu vou crer. E aí desenvolve a sua fé a partir daquilo. Ou num momento de dor. E a dor é um grande combustível para o ser humano. É quando as portas fecham, você não tem para onde correr, e aí você lembra de alguém que um dia te disse que existe um homem no céu que ouve o que você disse de joelhos dobrados. Sabe? E aí você diz, cara, eu acho que... Aí você bate a porta e a porta abre. Porque ele sempre vai estar esperando por nós, né? Então foi nesse momento de dor, de angústia, que daí eu tomei essa decisão, fui respondido pelo Senhor Jesus, e a partir dali comecei a contar para as pessoas. Então, aquilo que foi a minha experiência se tornou a minha entrada nesse universo onde tanta gente precisa de uma palavra, e aí o Senhor Jesus foi colocando esse combustível, e aí, obviamente, né, não fiquei só na experiência, eu fui para a Bíblia, e a Bíblia tem resposta para todas as perguntas, inclusive aquelas que a gente não sabe ainda fazer, e a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é quando ele foge do propósito da vida dele. E ele pode ficar milionário, ele vai sempre ser perdido. Sempre perdido. Porque ele não encontrou de verdade o que era para ele, sabe? Então eu me perdi, meu caráter foi embora, eu não tinha mais palavra, eu entrei em crise porque eu olhava para mim, eu não tinha perspectiva, eu sabia que aquilo ia acabar numa coisa muito ruim. E aí, cara, quando eu tinha 19 anos, perdão, Celso, quando eu tinha 19 anos, eu tive um dia. Foi o dia D, 23 de abril de 2009. Esse dia eu acordei, eu me lembro da roupa que eu saí de casa e tudo que poderia acontecer de ruim na vida de alguém naquele dia aconteceu comigo. Então, à noite, eu me lembro que eu estava na faculdade já de Direito e eu entrei dentro do banheiro da Câmara de Vereadores, estava tendo uma audiência pública. Eu me tranquei no banheiro, eu pegava bola de papel assim, colocava na boca e gritava dentro do banheiro de angústia, cara. Cara, que loucura. Eu pensei em suicídio aquele dia. Eu me lembro que eu tava indo pra casa, né, depois daquele dia, aquela turbulência toda, e eu ficava pensando, se eu me jogar no rio, na nossa cidade tem um rio chamado Rio Cachoeira, eu ficava pensando, se eu me jogar no rio, eu sei nadar, não vou conseguir morrer afogado. Aí pensei, vou me jogar na frente de um carro. E aí, cara, eu pensei, cara, eu vou ficar paralítico e vou incomodar minha família. Então eu não vou conseguir. E aí fui pra casa. Tentei encontrar uma igreja aberta naquele dia, não encontrei. Tentei encontrar um irmão, um homem da igreja chamado Neri. Esse senhor, ele marcou a minha vida na adolescência, porque eu ia pro colégio e ele passava por mim de bicicleta. E ele ia orar num monte que tem na nossa cidade, ele sempre passava cantando. Caminhando eu vou para Canaã. E eu olhava aquilo e dizia, que idiota. Envergonhando a igreja. E aí no dia que eu mais precisava de Jesus, era aquele idiota que eu queria encontrar. Ou seja, o idiota era eu, né? Sim. E eu não encontrei ele. Então eu fui pro meu quarto, dobrei meus joelhos, passei pelo meu pai, minha mãe, ninguém me viu naquele dia. Eu acho que uma das coisas assim que me afastou muito, talvez, de Jesus foi porque eu fiquei invisível também dentro de casa, sabe? Então meus pais acho que não sabiam o que estava acontecendo comigo. Hoje, até quando eu converso com a minha mãe, a gente fala assim, eu falo para ela que se ela olhasse para mim 1 minuto a mais, ela teria descoberto tudo que eu estava passando, sabe? E aí aquele dia eu fui no quarto da minha mãe, peguei a Bíblia do meu avô e dobrei o joelho no meu quarto e fiz a oração mais sincera da minha vida. Uma das palavras que eu disse, Jesus, se tiver uma esperança comigo, se esse não é o meu fim, eu preciso que o Senhor fale comigo agora. Desisti. E aí eu me lembro que eu peguei a Bíblia e abri Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Nossa. Começou assim. Pá! E aí começou a contar exatamente o que eu estava vivendo. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei tristeza e dor e disse, ó Senhor, livra
a minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é e Ele salva. Uau. E aí, cara, eu comecei a chorar e disse, Jesus, se isso é real, se não é sorte, fala de novo. E eu peguei a Bíblia, fechei e abri. Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Uau. E aí a minha vida mudou. Naquele dia, eu peguei um papelzinho que estava da faculdade e escrevi assim, 23 de abril de 2009, o melhor dia da minha vida. Depois disso virou uma turnê que já rodamos o mundo com ela, mas aquele dia que foi o pior dia da minha vida se transformou no final, nos últimos minutos. Na prorrogação. Do dia 23, eu tive um encontro com Jesus que mudou a minha vida para sempre. Ali, dentro do meu quarto, sozinho. Então foi nesse momento de dor, de angústia, que daí eu tomei essa decisão, fui respondido pelo Senhor Jesus, e a partir dali comecei a contar para as pessoas. Quando você abriu a Bíblia, você percebeu que recebeu um chamado? Naquele dia 23? Aquele dia 23, eu não teria a possibilidade de imaginar o que Deus faria, sabe? Aquele dia eu pensei que Deus tinha salvo só eu. Ok. Entende? E eu acho que é isso que a gente pensa às vezes, que quando Deus faz algo por nós, Deus faz só por nós, Ele nunca é só por nós. Deus sempre está respondendo milhares de pessoas quando faz algo por você. Tem um texto na Bíblia de uma mulher chamada Ana, que ela pedia um filho para o Senhor. Não sei se você conhece essa passagem. Vai dizendo que eu vou falar se eu conheço ou não. Ela é a mãe de Samuel. Uhum. Só que tem uma coisa. Ana pediu um filho, só que todo Israel pedia um sacerdote justo, porque estava corrompido o sacerdócio. Então a Bíblia diz que Deus deu um filho para Ana, mas no dia que Deus deu um filho para Ana, Deus também deu um sacerdote para Israel. Ou seja, quando Deus faz algo por nós, Deus está fazendo porque sabe aonde aquilo vai reverberar. Sempre é por todos, sempre é pelo reino, sempre é pelas pessoas. Então Deus nunca vai dar algo para você que o fim é você. O fim é sempre os outros, é sempre o meio. O compartilhar. Entendi. Então naquele dia que Deus havia me salvo, Deus já sabia do dia de hoje, por exemplo. Imaginar que a cronologia que Deus tem já completa, tem toda a nossa história completa. Então tudo Deus já sabia, mas naquele dia não. Naquele dia eu não sabia de nada, era só eu. E eu dormi naquela noite, na verdade eu não dormi, eu fiquei a noite toda em claro. E aí foi outras coisas que aconteceram, porque daí, quando você tem uma experiência com Deus, o teu passado vem para tirar aquilo de você. Para dizer que você não merece, que aquilo não é real. E eu fiquei a noite toda sendo acusado, para que aquilo não fosse a minha realidade no dia seguinte. Mas o que chega perto de você para tirar aquilo de você? É algo maligno, não? É maligno também. Porque, Celso, a gente se acredita em Deus, a gente tem que acreditar que o adversário é real. A gente não pode ser inocente. Só que Deus é ilimitado, o diabo é. Ele é limitado. E ele é limitado de uma forma que a gente às vezes nem consegue crer. Porque a gente tem muito medo, às vezes mais do que deveria até. Mas se tem uma coisa que ele é bom é acusar a gente. Querido Deus, hoje, em humildade e gratidão, venho a Ti como um filho buscando a luz da Tua presença. Pai, Tu que conheces cada batida do meu coração e cada pensamento que habita minha mente, agradeço pela dádiva da vida que me concedeste. Em Teu amor, reconheço o poder da vida que flui através de mim. És a fonte inesgotável que anima cada respiração, que nutre cada célula do meu ser. Neste momento, percebo a maravilha da existência, a complexidade do dom que é viver. Que eu possa entender que a verdadeira grandiosidade não está nas conquistas materiais, mas na maneira como honro e respeito a vida que Tu me deste. Ajuda-me a perceber o sagrado em cada ser humano, em cada criatura e na natureza que me cerca. Que o poder da vida que sinto dentro de mim seja canalizado para o bem, para a compaixão, para a construção de um mundo onde o amor prevaleça sobre a escuridão. Guia-me, Senhor, para que eu possa ser um instrumento da Tua paz, da Tua compaixão e do Teu amor neste mundo. Em Teu nome, oro para que a vida que pulsa em mim seja uma luz que brilha para os outros, inspirando esperança e amor. Que eu possa,
A cada dia, testemunhar o milagre da tua criação e ser grato por cada respiração, cada sorriso, cada desafio que molda minha jornada. Amém.